Amém. Então, dando prosseguimento à nossa leitura pública, Lucas capítulo 10, vamos direto para a leitura, diz assim a palavra de Deus. Então, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, esse primeiro ponto aqui algumas curiosidades rapidamente, né? Primeira coisa é que Jesus manda de dois em dois, como deve ser, porque trata-se da entrega do Evangelho, do reino de Deus e da paz. E ao fazer isso, essa paz vem mediante o sacrifício de Cristo, portanto é um juízo de Deus que vem sendo executado. Estou falando bem resumidamente. E toda parte que tem a ver com a justiça de Deus, o julgamento, necessário é que sejam duas testemunhas. Então saem de dois em dois. Ponto. Dito isso, a outra parte que eu acho que é muito importante aqui é os empecilhos que nós colocamos, né? Primeiro, nós somos sempre enviados como cordeiros ao meio de lobos, mas não é para se preocupar com bolsa, alforje, sandália, nada, né? A gente já abordou isso na outra vez, mas só para deixar claro que é para ir independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem recurso, não tem recurso, se você está bonito, está arrumado, está feio, não importa, é para ir. Enfim, e toda essa parte, né, de paz seja conosco, de entrar e ficar na casa, que faz parte muito do evangelismo, que não é muito o que a gente faz, porque a gente não tem batido nas portas, né? A gente tem abordado as pessoas na rua. Mas quando a gente viaja, a gente faz isso, né? A gente fez isso lá em Alvinlândia e, de fato, tivemos a alegria, né? As pessoas literalmente oferecem comida, oferecem água, chamam para entrar, e isso é muito bom. Diz em qualquer casa que entrares. Na verdade, não fala que tem que bater nas portas. Não, ele fala, inclusive, para não ir de casa em casa, né? Então, assim, tu vai nas ruas. Se alguém aceitou chamar para casa, que eles quiserem entrar, a gente entra. Isso. Não é um problema entrar. E aí a gente pode deixar a paz, se for o espírito da paz, vamos a paz vai ficar, se não for, vai voltar para eles, né? Amém. E o último ponto que eu queria tratar aqui, que eu acho muito bacana, é a ideia de que há muita rejeição, né? Então existe a possibilidade de uma cidade inteira ninguém aceitar, simplesmente isso. A gente não sabe qual cidade a gente está, daqui recebe com um bom grado ou daqui deveria sacudir o pó. Interessante isso, né? A gente não sabe, a gente tem que ir. O que é interessante, o que é importante é que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Por quê? Porque eles não tinham, a paz não era chegada, o reino de Deus não era chegado para eles. Jesus Cristo não tinha vindo ainda. E o pecado que eles cometeram foi punido nessa terra. Então, por exemplo, quando Deus abriu lá o solo e engoliu as pessoas, aquele pecado foi pago ou não foi pago? Morreram, acabou. Está pago, ok. Vão ter outros pecados para pagar, mas aquele ali foi pago. Então existe um galardão também na punição
E esse galardão diferencia quem teve pago seus pecados aqui na terra, parte deles, e quem não teve nenhum pecado, que é o caso desses que são chegados ao reino de Deus. Jesus Cristo é a plenitude, é a paz. Quem rejeita, rejeita todo o reino de Deus. O pecado é maior. E aí, falando sobre isso, né, vai falar dessas cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Quem ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, mais uma vez, cidades em que grandes coisas foram operadas, né? Homens de Deus foram enviados e fizeram a pregação da palavra de Deus. Ele está dando alguns exemplos de cidades reais, mas no contexto do envio dos 70, né? Então, ou seja, os homens de Deus foram lá, abordaram a cidade, foram rejeitados. Vai ter um grande juízo sobre elas, né? E também as cidades que são levantadas, né? Eu acredito que esse levantado aqui seria mais ou menos nessa terra perante os homens, né? Cidades ricas, cidades poderosas, tudo mais. Até o inferno serás abatida. E por último, a ideia de que somos literalmente embaixadores de Cristo, representamos a Cristo onde quer que estamos, né? E aí, Jesus Cristo enviou e eles vão voltar. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no céu. Sensacional. É o ápice aqui desse capítulo. O que ele está dizendo? Enquanto esses homens estão evangelizando, Satanás está trabalhando como um raio, né? Descendo do céu, está trabalhando. E Jesus Cristo deu poder para os servos de Deus no trabalho do evangelismo para pisar em serpentes, escorpiões, ter força sobre o inimigo, né, e nada lhes fazer mal. E o que ele diz? Que esse fato de vencer demônios, de ter os espíritos se sujeitando, não é necessariamente para se alegrar, porque o mais importante é você estar no céu, ter seu nome escrito nos céus. Isso é o mais importante. Por quê? Porque se ter espíritos sujeitos a você é motivo de grande alegria, então o inimigo pode falsear isso, né? Fazer com que se fosse um circo, né? Chegar um cara aqui, eu dizer que ele está endemoniado e tal, e ficar aquela coisa toda, isso vai impressionar as multidões. Isso não é tão importante quanto, aliás, não chega nem perto, né? Quanto ter o seu nome escrito no livro, escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, mais uma vez, né? Jesus Cristo determinando que os sábios e inteligentes desse mundo não conseguem compreender as coisas de Deus, né? E nós, que não somos os sábios e inteligentes, conseguimos, porque temos aqui revelado. Como é que você sabe que você é? Porque nós conhecemos o Filho, não é? Conhecemos o Filho, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse:
O que está escrito na lei? Como leis? Então são duas perguntas. O que está escrito e como ler? Né? Como você lê? Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondente bem, faze isso e viverás. Mole, né? Fácil. É só você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, 100%, de toda a tua alma, em todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. É só fazer isso que você vai para o céu pelas suas obras, tá? Quem quiser construir seu caminho para o céu, só fazer isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: por que queria se justificar? Porque ele não faz, né? Ele não faz. Disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegado àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então ele tentou fazer uma pegadinha ali com Jesus, né? Quem é meu próximo, né? Todo mundo é meu próximo. Mas na verdade a pergunta que Jesus faz no final é: quem é o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores, né? E quem foi que ele disse, né? O próximo é o que teve misericórdia com ele, né? Que esteve do lado dele, que ajudou ele ali e tal. E Jesus foi lá e disse: vai e faz a mesma coisa. Talvez, o texto não diz, né? Primeiro ele falou: amarás o Senhor teu Deus e tal, e depois disse: ama o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: muito bem, faz isso. E aí a resposta dele foi relacionada ao próximo. Quem é meu próximo? Talvez ele acreditasse que ele já fazia a primeira parte, amar o Senhor teu Deus de todo entendimento, por isso ele perguntou do próximo, né? Como se fosse assim: estou falhando nisso. O texto não diz, né? Estou imaginando aqui. E aí Jesus dá esse exemplo e ele fala, né? Responde, e Jesus diz: vai e faz da mesma maneira. Ou seja, ele também não faz isso. O que você entende disso aí, Zé? Estou vendo que você está em... Não, estava pensando sobre o texto, né? Estava vendo se estava sentindo na minha cabeça ainda de falar alguma coisa. Tá. Enfim, estava pensando que o contexto da misericórdia, porque eu sempre pego nessa parte, o que usou de misericórdia para Jesus, a gente fala sempre muito de misericórdia, né? Na realidade. E como aí estava falando sobre o que ele estava dizendo no começo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e o teu próximo como te vê. Então, o que significa? Aí ele pergunta sobre quem é o meu próximo a quem eu devo amar. E o que é esse amor e tudo mais. Primeiro, Jesus fala de amar ao teu Deus, em todas as coisas. E acima também ele fala sobre antes de estar se contando que o Espírito se sujeita a você, alegre-se com o teu nome está escrito no céu. Isso. Então, para mim, claramente, ele está falando de relação. Você está vendo uma pessoa espancada, uma pessoa toda maltratada, maltratada, ninguém liga para ele, as pessoas, os sacerdotes passam por lugar, os samaritanos, os sacerdotes passam por lugar, todo mundo, os levitas, eu não sei de qual sobre ele. Passam, olham para ele e ninguém está nem aí, cara.
né, o que é o sofrido, o que é o sofredor, enfim. Jesus Cristo se atenta exatamente para aqueles que estão necessitados dele. Né? Então, quem é o próximo? É aquele que precisa. É aquele que não é o soberbo, que não é o que não reconhece a grandeza de Deus, que não reconhece, não ama a Deus, porque ele está muito amando ao si mesmo, amando essa sujeição dos espíritos, conforme você falava, né? E as pessoas são enganadas por isso, você vê nas igrejas, por exemplo. Tem um detalhe assim, que ele pergunta quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Ou seja, a referência aqui não é o samaritano, é o que caiu. Então, nós estamos no lugar, como ele disse depois, vai e faz da mesma maneira. Jesus está nos colocando no lugar do que caiu na mão dos salteadores. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que ele iria nos enviar como ovelha no meio dos lobos, no mesmo contexto. Então, na verdade, está dizendo o seguinte, olha, você vai como ovelha nos meios dos lobos. E quem são os lobos nesse contexto? Todos os que não têm misericórdia das ovelhas que estão no meio dos lobos. Já o samaritano é esse que teve misericórdia dos que caíram, que somos nós. Então, por exemplo, Jesus Cristo falou, ó, se você entrar na casa e for bem recebido, fica na casa. Se você sair, porque esse texto, ele é mal utilizado, por isso que eu dei uma pausa nesse pedaço aqui, mal utilizado para dizer que nós temos que ser como samaritano. Nós temos que fazer caridade, pegar as pessoas, levar, cuidar. E aí sim, mas nós somos o ferido. Nós somos a ovelha no meio dos lobos e a gente está aí no mundo à procura daqueles que vão ter a paz neles. Não, a gente poderia ser um entendeu? A gente poderia ser um contexto, não samaritano como ferido, depende da posição que você se vê aí como, por exemplo, eu quero levar essa pessoa, eu estou agindo como samaritano que está cuidando do próximo. Fala a palavra de Deus, você agindo como samaritano que faz do próximo. E quem pode, no contexto, você entende que é o samaritano como sendo o próprio Jesus, enquanto nós que caímos precisamos de Jesus. Então, acho que fecharia mais por aí. Mas mesmo que você entenda aí. Não, mas então, isso vai de encontro com o que você falou. Da salvação dos salvos. De quem você de fato tem que amar? Porque, por exemplo, na sua família, todos da sua família têm misericórdia? Recebem de bom grado? Não. E os que são, tirando honra teu pai e tua mãe, tirando esses que têm legalidade na coisa, né? Você não tem necessidade, necessariamente. São seus amigos de infância, eles não estão nem aí para o evangelho, não estão nem aí para nada. Esses não são seu próximo. Não são. Na minha concepção. O seu próximo são aqueles que estão dispostos. É claro que o samaritano, o bom samaritano aqui, a associação é que ele é o próprio Jesus. Ele que nos resgata. Né? Mas tem a aplicação. Também, aí reproduzindo o samaritano. Mas de qualquer maneira, a pergunta para ele foi, né? Quem é que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele falou, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Então esse vai e faz da mesma maneira, pode ser tanto, vai e usa de misericórdia? Pode. Eu acho que acho que a explicação está ótima, só o foco está no lugar errado. Porque quando você está assim, você está usando o texto de Jesus Cristo falando. Cadê? Tem o próximo que fala. 36. Aí Jesus fala, qual coisa de três parece tão próximo daquele que cai nas mãos dos salteadores? Então, nesse versículo especificamente, a gente poderia ter entendendo exatamente o que é confuso. Né? Aí Paulo está falando de mim, que eu sou o próximo, eu sou o próximo. Mas na pergunta Porque ele perguntou, quem é o meu próximo? Exatamente. Acho que o foco tem que ser, quem é o meu próximo? Então, aí ele falou, aí na resposta ele disse, qual dos três é o próximo daquele? Você usa esses dois versículos juntos, fica mais fácil de entender esse contexto. Então, eu acredito que seja isso. Nós somos salteadores. Nós somos
Nós somos, Salteadores. Nós somos os que caíram na mão dos... Os que caíram na mão dos salteadores. nós somos os que caem na mão, e quem é o próximo da gente? O próximo é o próprio Jesus Cristo, que é o samaritano. Também. E aí, poxa, mas peraí, então não faz sentido. Porque se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o samaritano é a representação de Jesus Cristo, por que é? Né? Nós estávamos como mortos, tem vários textos que falam sobre isso, né? Como ovelhas desgarradas e tal, enfim. Então, esse samaritano representa Jesus Cristo. Como é que eu vou amar o próximo, é amar Jesus Cristo, se no versículo anterior manda amar a Deus sobre todas as coisas? Aonde eu acho Jesus Cristo aqui no mundo? Nos salvos. Não, nos servos de Deus. É o Espírito Santo. Então o meu próximo começa na igreja, nas pessoas que são salvas. Não é só na igreja, nas pessoas que são salvas. Esse é o próximo. E vai até aqueles que vão sendo salvos. É mais ou menos como eu entendo aqui isso aqui. O meu próximo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando diz que meu próximo como a mim mesmo, é Jesus Cristo, manifesto nas pessoas. Porque nós somos esses que caíram nas mãos dos salteadores. E todo aquele que nos recebe bem, né, também. Paz seja com ele também. Tá por aí? Tá. Mas posso seguir ou vamos... Só um detalhe. Detalhe. A Bíblia nunca usa a expressão bom samaritano. Ah, não tem bom. Não tem bom. Não diz que é bom samaritano. Ah, nessa Bíblia aqui ainda teve o cuidado de estar escrito a parábola do samaritano. Que às vezes tem a parábola do bom samaritano. Mas acho que o outro evangelho de repente está com... Pode ser. Mas não, em nenhum versículo é chamado esse samaritano de bom. Que é uma coisa assim, a gente está na tela de Jesus o samaritano, ele é bom, óbvio. Sim, não. Mas Jesus nunca usa o bom. São dois atrelamentos que eu estou fazendo aqui. A pergunta me coloca como o que caiu na mão dos salteadores. Então são duas atrelações. Uma, o samaritano como aquele que resgata, representa Jesus. O samaritano como aquele que recebe de bom grado, né, aqueles que estão no meio dos lobos, são os que vão ser salvos. E esse tem que ser amado. Duas referências aí. Continuando. Esse finalzinho é... Tá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então a boa parte... 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Por que eu li de novo? Dentre todas as coisas que existem no mundo, a Bíblia fala isso várias vezes, né? Várias, diversas formas, para não se preocupar com o dia de amanhã, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vão ser. Tem várias modalidades aqui, com exemplo, com passarinho, com flor, com tudo que você possa imaginar, a Bíblia explica que é para você não se preocupar com as coisas desse mundo. Isso aqui é muito curioso, porque se você imaginar o cenário, Jesus entra numa casa e você tem essa mulher querendo servir as pessoas da casa. Que é perfeitamente, não, tirando essa parte, mas assim, perfeitamente normal, né? Querendo receber bem, querendo aquela coisa toda, poxa, deixar a casa arrumada, será que eles vão querer tomar um cafezinho, um pãozinho e tal? E Jesus está falando, cara, ignora isso, né?
Seria melhor que ela tivesse, então, fazendo o quê? Nada. Ouvindo a palavra de Deus. Como Maria. Para você ver como é que a gente coloca problema onde não tem, né? Não, a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer aquilo outro, e tem que fazer projeto, tem que fazer não sei o quê. E, na verdade, o que é uma coisa só importante? Desfrutar da palavra de Deus. Tem esses fios aí, já estou tentando aí ver se essa semana eu resolvo. Mas, enfim, tem que desfrutar da palavra de Deus. E Jesus Cristo chama essa de boa parte. E essa boa parte não lhe será tirada. Não é bom? Todas as coisas aqui vão ser tiradas. O filho vai ser tirado, o telhadinho vai ser tirado, os serviços feitos para cá vão ser tirados. O que não vai ser tirado? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Exatamente. Aí você parando para pensar, poxa, eu não posso receber alguém, sei lá, na minha casa para falar de Jesus por causa daquilo outro, que minha casa está muito feia, que qualquer outra coisa assim. São coisas que passam pela nossa cabeça. Passam pela minha muitas vezes, quando a congregação começou lá. Eu vou receber qualquer um, aí chega um bandido, coisas que passam. Aí Jesus já falou que tudo isso é vão. Preocupação aqui com muitas coisas, mas se não é necessário, é desnecessário. Não precisa de nada disso. Precisa de quê? A palavra de Deus. Então, é isso o nosso texto de hoje. Lucas capítulo 11. 10.